Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado, brasileiros que nos ouvem nesse momento. Não me canso de falar a esse Brasil para assinalar a robustez, a crescente sofisticação da economia do Centro-Oeste brasileiro. Não é necessário recorrer, senhor presidente, a modelos econométricos complexos. Basta visualizar os recordes seguintes da produção de grãos, o sempre crescente índice de produtividade agrícola e pecuária e a prodigiosa expansão agroindustrial do nosso Brasil. Intensos e simultâneos nas décadas passadas, o processo de abertura de novas fronteiras agrícolas e de vertiginosa absorção de tecnologia pela agropecuária consolidaram as vastidões dos cerrados, uma economia rural de vanguarda. Esta, por sua vez, traciona uma modernização econômica e uma transformação social sem paralelo no país e na história do país também. Essa dinâmica socioeconômica impulsiona também a consolidação progressiva de um setor de serviços cada vez mais amplo e sofisticado, incluindo ensino universitário, medicina e saúde, suportes tecnológicos e um comércio, vigoroso nessa região centro-oeste. Porém, a esse panorama tão generoso e promissor contrapõe-se a brutal carência de infraestrutura logística e de transporte, responsável por gargalos que a cada ano expõe ao Brasil e ao mundo a vergonhosa situação dos atoleiros e as montanhas de grãos expostas no campo. Compreendida e empreendida a partir da década de 70 do século passado, a ocupação dos cerrados e da chamada pré-Amazônia deu-se de forma absolutamente desordenada a bordo de um processo em que o governo autoritário tinha quase nada além do bordão, aspas, integrar para não entregar. Enfrentando toda sorte de percalços e desafios, da anarquia fundiária reproduzida da superposição de 2, 3 ou 4 ou mais títulos de propriedade em cima de uma mesma área, toda ela e toda essa região praticamente, absolutamente com a falta de estradas e completa ausência de qualquer assistência médica para encarar o flagelo das endemias tropicais como a malária e também a falta de escola para os filhos dos agricultores que ali estavam, os colonos de frentes pioneiras, oriundos de grande parte do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que construíram no Centro-Oeste uma vanguarda civilizatória. Amalgamadas com o suor e a têmpera desses novos bandeirantes, embalados pelos sonhos de fortuna florescente nas antes e ácidas ásperas áreas, ora restauradas em terras férteis dignas de farta colheita pelo advento do milagroso calcário. Estas frentes civilizatórias se produziram hoje, apesar dos desafios de ontem, há tantas e múltiplas distorções de hoje, neste Centro-Oeste que projeta o Brasil como um dos maiores produtores de proteínas e de alimentos para o mundo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como disse de início, não é necessário qualquer raciocínio econômico complicado para aferir e proclamar a projeção extraordinária do Centro-Oeste como a mais vasta e profícua área contínua de produção de proteínas do planeta. Em contrapartida, nem todos os mais complicados e tortuosos raciocínios, sejam econômicos, políticos ou metafísicos, seriam capazes de justificar, porque o Centro-Oeste, com todo esse exponencial e vigor produtivo, tradicionado por índices cada vez mais e maiores de produtividade, não merece, ao menos para as autoridades econômicas do país, um Banco Regional de Desenvolvimento, uma instituição oficial capaz de desempenhar o papel de agente indutor de toda a sua expansão. Por essa ótica distorcida e insensata, o Centro-Oeste não passa de uma sub-região, pois a Amazônia, como o BASA, o Banco do Nordeste, o Banco Nacional de Desenvolvimento no Sul e o BRDE, todas essas são formatações de instituições que dispõem, logicamente, com justiça e merecimento, de bancos regionais com capacidade de autonomia para fomentar o desenvolvimento regional, seja com recursos próprios ou com dotações do Tesouro e também com recursos da União, e especialmente como recursos repassados
pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Desde 1909, tramita com exasperante morosidade o projeto de lei número 6689, de autoria da lúcida e combativa colega de Goiás, senadora Lúcia Vânia, propondo a criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, como a atribuição regional de administrar o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o nosso FCO. É a essa fundamental iniciativa da ilustre senadora Lúcia Vânia, que modestamente me associo aqui, na esperança de que nos mobilizaremos nesta casa e na Câmara Federal, para que se acelere a tramitação do PL 6689. Estivemos, inclusive, a semana passada, não só a bancada do meu Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul e também a bancada de Goiás, conversando com o senhor ministro da Economia desse país. E, logicamente, levando os nossos reclames, levando as nossas preocupações, levando a ele aquilo que o Centro-Oeste brasileiro precisa, dos mecanismos necessários para incrementar e desenvolver as suas aspirações. Sentimos boa vontade por parte do ministro Mantega, mas, evidentemente, que a caminhada ela está muito longe ainda de ser concretizada, porque muita coisa e muitas falas, muitos acertos precisam ser feitos ao longo desse processo para que possa o Centro-Oeste sentir, ver essa aspiração, esse sonho, essa utopia até então, realizada pela ação dos homens que governam a nação brasileira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, verbalizo nessa tribuna, com modéstia, porém com muita convicção, a grande expectativa de Mato Grosso em torno da criação do Banco de Desenvolvimento Centro-Oeste. Aliás, banco este que também foi preconizado, defendido pelo deputado Rodrigues Palma, quando constituinte aqui nesta casa, e depois também como parlamentar, normal como deputado federal, sempre defendendo. Ele, quando presidente do PTB, também fazia a mesma coisa. Também o senador Jaime Campos, senador Júlio Campos, todos eles sempre brigando, lutando ao longo dos seus mandatos para ver essa iniciativa, logicamente, tornada a efeito. Expectativa que certamente também contagia a bancada de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal, pois muito além de reparar uma distorção que diminui o Centro-Oeste, especialmente entre a Amazônia e o Nordeste, a criação do Banco Regional assinalará certamente uma nova dinâmica no processo de desenvolvimento da economia regional. Além do que, senhor presidente, muito mais que indispensável, um agente financeiro, um banco regional que tem a vocação essencial de pensar o desenvolvimento, de estimular e financiar estudos estratégicos e pesquisas socioeconômicas, capazes de definir cenários confiáveis e paradigmas razoáveis para o crescimento desta região. Portanto, os insumos e estímulos proporcionais pelo tão desejado e tão demoradamente esperado Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste transcendem ao decisivo papel de agente financeiro institucional, caracterizando-o como uma usina geradora de ideias capaz de compatibilizar o desenvolvimento e a sustentabilidade regional. Como sou um otimista incorrigível, embora esteja entre os muitos que não veem qualquer justificativa plausível para que a nossa região não tenha o seu banco, permite-me antever uma articulação orgânica, produtiva, entre o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste e as instituições universitárias, capazes de conferir à região o acervo de conhecimento, o estoque de referências fundamentais para que as transformações socioeconômicas se deem de forma consistente e continuada e não aos solavancos que alguns pretendem. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não aceitamos o argumento protelatório, ou melhor dito, a vã tentativa de justificar a injustificável inexistência de um banco regional do Centro-Oeste com o anêmico argumento de que os recursos de fundos, como o FCO, são aplicados através de outras instituições financeiras. Isso não nos agrada. Igualmente, não é minimamente razoável a pretensão de promover o Banco Regional de Brasília, o BRB, a Banco de Desenvolvimento da região Centro-Oeste. As opções e a escala da economia do Centro-Oeste, tanto quanto a multiplicidade de suas demandas e a complexidade de suas carências em áreas estratégicas, como logística, transporte, energia, ciência, tecnologia, pesquisa e tantas outras, são, em grande parte, absolutamente diferentes do panorama econômico do Distrito Federal. Por isso mesmo, tento alçar, ainda que informalmente,
o BRB a condição de Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, ao mesmo tentar fortalecer sua posição de agente repassador dos recursos dos fundos constitucionais, constitui flagrante e artificial manobra do Ministério da Fazenda e do Banco Central, em prejuízo dos legítimos interesses da região, que confere ao Brasil a sua condição de importante exportador de proteínas. Para concluir, senhor presidente, reafirmo aqui a observação inicial de que não pretendia, nesta defesa da imperiosa necessidade da criação do Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste, proposto pela ilustre senadora Lúcia Vânia, me valer de muitos e convincentes números da economia regional. Há momentos, e este é um deles, em que a simples e sensata argumentação em torno de uma realidade inquestionável, como é o caso da economia do Centro-Oeste, torna-se uma muito política e moralmente mais convincente que os números reluzentes das estatísticas. Afinal, parece crível e menos ainda sensato que o Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste siga sendo, pelo menos até agora, um papel desacreditado nessa improvável Bolsa de Valores, que é o mercado dos interesses não explícitos ou absolutamente e astutamente disfarçado. Até quando, senhor presidente, ficará o Centro-Oeste sem o seu agente fomentador, sem o seu banco que possa gerir e que possa, evidentemente, proporcionar o desenvolvimento dessa região? Até quando nós do Centro-Oeste vamos continuar produzindo para o Brasil, enfrentando todo tipo de dificuldade e, às vezes, ter que mendigar os meios necessários para produzirmos? A safra deste ano foi um desafio para o Brasil, senhor presidente. Lá está o nosso milho ainda a céu aberto, sem poder ser transportado, por questões diversas, não uma só. Tudo isso leva-nos a crer que nós precisamos de uma consideração maior. Olhos melhores têm que ser vistos para Mato Grosso e para o Centro-Oeste. E aqui quero incorporar a luta de todos aqueles que me antecederam e incorporar também a luta dos que estão aqui hoje no Senado da República e na Câmara Federal, para que possamos, então, juntos, independente de sigla partidária, independente de qualquer coisa, nós lutarmos, brigarmos, buscar aquilo que nos é de direito, o nosso banco regional, para que possamos fomentar o nosso desenvolvimento e o nosso progresso. Senhor presidente, quero agradecer de coração a todos aqueles que me ouviram e dizer ao Centro-Oeste brasileiro, que produz comida para o mundo, que mata a fome de milhões de pessoas nesse mundo, que exporta carne bovina, que exporta carne suína, que exporta o frango, que exporta grãos, dizer a todos eles que nós queremos apenas condições para continuar a trabalhar. Queremos apenas que nos olhem como produtores, como trabalhadores, como gente que verdadeiramente assumiu uma região para fazê-la progredir, crescer e matar a fome do mundo. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção, obrigado àqueles que nos ouviram, e aqui fica o nosso reclamo, fica aqui também as nossas utopias, nossas esperanças de que poderemos ver no mais curto prazo possível as nossas vontades, os nossos anseios realizados. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.